paz à vista em Moçambique é o sentimento de moçambicanos de vários estratos sociais manifestados depois do encontro deste domingo à noite entre o presidente da República, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Na cidade da Beira, o sentimento é quase o mesmo. Representa um vislumbre de uma esperança depois de um período de incertezas, depois das manifestações pós-eleitorais, considera o analista sociólogo Anastácio Tijó. Nós sabemos que este encontro era um encontro que todo moçambicano esperava, primeiro ponto. E ver isto acontecer, acredito que transmite o sinal da pacificação de Moçambique. Porque como eu tenho defendido e tenho dito que Moçambique é de todos. Venâncio faz parte deste país. Venâncio é um ator importante neste processo de pacificação em Moçambique. Isto já ficou claro. Agora, este encontro, o que se deve esperar para os próximos dias? Esta questão de esperança. Esperança no sentido de que a pessoa que estava a dar falta neste processo de negociação agora já está dentro. O analista político Pedrito Cambrão destaca que, embora que a reunião havida entre as duas partes não seja suficiente para pôr fim às manifestações, ela pode contribuir para atenuar os ânimos na sociedade. As manifestações são um direito plasmado, o que eu acho que pode ser sinal de amainar as manifestações violentas. Mas isto não basta esse encontro. É preciso sim que nós saibamos até o que se tratou, acho que há tempo para isso. É preciso que as pessoas que fazem parte deste diálogo sejam verdadeiras porta-vozes daqueles que não têm voz nem vez e sejam pessoas que se guiam por passividade, passivismo, coesão, justiça social e harmonia social. Já basta, devemos aprender dos erros do passado. Devíamos ter aprendido da guerra fratricida, a guerra de 16 anos, não aprendemos. Devíamos ter aprendido das guerras intermitentes, não aprendemos, mas oxalá que tenhamos aprendido dessas manifestações violentas que ceifaram muitas vidas, destruíram infraestruturas sociais, privadas e públicas. Os religiosos, através da representação da comunidade de Santo Egídio, Nelson Moda, enfatizam a importância dos moçambicanos apoiarem a iniciativa de ambos os lados, afastando comentários prejudiciais que possam comprometer o processo de reconciliação nacional. Nós acreditamos que aquilo que nos parece fraco, portanto, o encontro, o diálogo, é ali onde está a força da paz. E é preciso que nós todos apoiemos isto, não se pode minimizar este encontro. Este encontro é fundamental, pode ser o princípio de uma nova aurora para Moçambique, pode ser o princípio de momentos de paz, de reconciliação e, sobretudo, de mudança radical para o bem, para o nosso país. Portanto, é preciso que todos nós apoiemos e abandonemos comentários nocivos, esforços nocivos à paz, esforços nocivos ao encontro e à reconciliação. A paz e a estabilidade são pressupostos fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país. O presidente da República, Daniel Chapo, comprometeu-se desde que tomou posse como chefe de Estado priorizar o diálogo com todos os estratos sociais para a manutenção da paz em Moçambique. O presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se este domingo com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que lidera as maiores manifestações pós-eleitorais desde outubro passado em Moçambique. Segundo uma publicação da Presidência da República, o teor da reunião não foi revelado, mas o chefe de Estado, Daniel Chapo, fez uma publicação numa das plataformas digitais, reforçando a importância do diálogo como prioridade para o país. Falando esta segunda-feira em exclusivo à TV Focus, o provedor de justiça Isaac Chante acredita que com este encontro o país poderá viver dias melhores de tranquilidade e paz nacional. Eu vi este diálogo entre Sua Excelência o Presidente da República e o Engenheiro Venâncio Mondlane com um importante passo para a restauração da paz social e nós precisamos disso. Creio que não há problemas que não se possam resolver através do diálogo. Aliás, nós acabamos com a guerra civil a 92 nesse país, optamos pela democracia multipartidária e para isso nós temos que aprender a convivermos com as nossas diferenças. Nós somos um país com uma diversidade de opiniões, temos não sei quantos partidos, então não podemos esperar que todos tenhamos o mesmo pensamento sobre as mesmas realidades. O que nós
que nos pode ajudar a criar consensos, que sejam políticos, sociais e outros, é o diálogo. Então, vi esta iniciativa de Sua Excelência o Presidente da República, do engenheiro Venâncio, com muita esperança de que dias melhores virão. Porque o diálogo é a chave para encontrarmos soluções para tudo que sejam problemas entre os moçambicanos. Já o bispo emérito da Diocese dos Libumbos da Igreja Anglicana, Dom Dinis Sengolane, entende que foi o passo correto dado para uma estabilidade política nacional e espera que saiam bons resultados nos próximos dias para o bem do povo moçambicano. É muito bom saber que isso aconteceu. Essa era a nossa oração e nossa esperança. Portanto, continuamos esperando que realmente saiam bons resultados. É falando que a gente se entende. Depende como falaram, mas certamente foi o passo correto. É esse passo que nos levará a uma estabilidade política. O encontro entre as duas figuras acontece menos de um mês depois do Presidente da República ter assinado o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo com 9 formações políticas que participaram nas sessões de diálogo até então realizadas. Este compromisso visa estabelecer princípios e diretrizes para um diálogo nacional inclusivo, abordando questões essenciais como a revisão constitucional e a governação. A desnutrição crônica entre crianças menores de 5 anos continua a ser uma preocupação nacional urgente. O problema que resulta da falta de alimentos adequados retarda o desenvolvimento e aumenta a mortalidade infantil. As crianças que vivem em áreas rurais sofrem mais de desnutrição crônica em níveis mais altos em relação àquelas que vivem em áreas urbanas em níveis classificados como médios. As províncias da Zona Centro e Norte mostram prevalências em níveis muito altos, sendo a província de Nampula a que tem a situação mais grave. Segundo a diretora nacional da World Vision, uma organização não governamental de ajuda humanitária dedicada ao trabalho com crianças, Maria Carolina da Silva, cerca de 6,6% de crianças morrem antes de completar 5 anos de idade em Moçambique. 7% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica em Moçambique. As implicações, as repercussões são devastadoras para essas meninas e meninos, para as suas famílias, para as suas comunidades e para Moçambique. Face ao impacto que a deficiência de micronutrientes tem no desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Ainda segundo a mesma fonte, em Moçambique, 3,8% das crianças abaixo dos 5 anos de idade sofrem de desnutrição aguda. E 6,6% das crianças morrem antes de completar 5 anos, refletindo em parte a combinação fatal de nutrição inadequada e ambientes insalubres. Por sua vez, a antiga ministra da Saúde, Nazira Abdullah, em representação do Conselho Executivo Provincial, reafirma o compromisso de melhorar os serviços de saúde e nutrição a nível distrital e comunitário através de várias ações para reduzir a desnutrição infantil no país. Reafirmarmos o nosso compromisso coletivo de, primeiro, a nível do setor da saúde, aumentarmos o nível de utilização e melhorar a qualidade dos serviços de saúde e nutrição ao nível distrital e comunitário, através de várias ações, como cobrir 55% das crianças com o pacote de intervenções de nutrição, reduzirmos a percentagem de gravidez precoce em raparigas e adolescentes dos 15 aos 19 anos, de 36% para 31% em 2030. Segundo, no setor da agricultura, ambiente e pescas, implementarmos a abordagem de agricultura sensível à nutrição, promovermos feiras no mercado local com o propósito de massificarmos a ligação entre os vendedores e compradores, sobretudo os grossistas. Estas informações foram partilhadas esta segunda-feira em Maputo durante o lançamento da campanha denominada Já Chega, visando trazer novas narrativas de combate à desnutrição infantil em Moçambique.
A Sala da Paz, plataforma de organizações da sociedade civil dedicada à promoção da paz, democracia e estabilidade em Moçambique, diz que o processo de diálogo político em curso no país deve ser guiado por princípios de honestidade, responsabilidade e compromisso sincero para garantir a estabilidade nacional. Segundo a representante da plataforma, Teresa Xavier, os esforços empreendidos devem também estar focados nos setores político, social, econômico, cultural e entre outros. Neste contexto, a Sala da Paz manifesta a sua profunda satisfação e reconhecimento pela abertura demonstrada por Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Chapo, e pelo engenheiro Venâncio Mondlane, ao aceitarem reunir-se num gesto de elevada maturidade política e patriótica. Este encontro representa um marco relevante para o país, pois demonstra que, quando o bem comum prevalece, é possível ultrapassar diferenças em prol da reconciliação nacional. Trata-se de um passo significativo que deve ser guiado por princípios de honestidade, franqueza, responsabilidade e compromisso sincero por parte de todos os atores envolvidos neste processo. Contudo, a Sala da Paz reconhece que este é apenas o início de um caminho que exigirá persistência, diálogo contínuo e inclusão. Por isso, apelamos para que os esforços estejam focados na estabilização do país, do ponto de vista político, social, econômico e cultural. Teresa Xavier, que elogiou o recente encontro entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e Venâncio Mondlane, considerado o líder das manifestações no país, avançou que demonstra um compromisso fundamental com a paz e o bem-estar de todos os moçambicanos. A Sala da Paz reafirma que o diálogo é o único caminho sustentável para o reforço da democracia, a defesa dos direitos humanos e a reconstrução da confiança nas instituições. O encontro entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e o engenheiro Venâncio Mondlane demonstra um compromisso fundamental com a paz, estabilidade e o desenvolvimento do país. Xavier entende que o processo de diálogo político deve envolver outros atores sociais essenciais com influência na construção da paz, reconciliação e coesão nacional. Reforçamos ainda o apelo para que este diálogo se amplie e se torne verdadeiramente inclusivo, envolvendo todos outros atores sociais essenciais, como organizações da sociedade civil, líderes religiosos, setor privado, acadêmicos e demais vozes com influência na construção da paz, reconciliação e coesão nacional. A fonte reitera a transparência e a partilha regular de informações sobre os desenvolvimentos deste e de futuros encontros para garantir um acompanhamento contínuo por parte da sociedade. Após uma longa expectativa, o tão aguardado encontro entre o Presidente da República, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane finalmente aconteceu na noite deste domingo. A ação tem gerado satisfação entre os munícipes da cidade da Beira, que vê este encontro como um importante passo em direção ao bem-estar do país. Gostamos de que o Chapo se encontrar com o Venâncio Mondlane para ter um debate, para poder que o país vai avance. Nós estamos cansados, queremos trabalhar, termos boa coisa em Moçambique. Há muitas especulações, mas para mim vejo que há um aspecto, mais um passo dado, né? Há um aspecto positivo, porque nós queríamos que o presidente aceitasse falar com o Venâncio. Então, sempre esperamos boa coisa. O setor de negócios foi uma das áreas afetadas pelas manifestações. Os comerciantes estão otimistas, esperando que o encontro traga resultados positivos para o desenvolvimento da economia nacional. Sim, esperamos coisas boas. Sempre aqui em Moçambique há greve, nós estamos a sofrer. Então, tomara que esse encontro que eles tiveram funcionar, ser as coisas no legal. Agradeço muito para eles aceitarem as contas. Tipo, aqui também estava um pouco apertado através de manifestação. Aqui não tinha nada de viajar para lá através de encomenda, chegava, né? Às vezes chegava. Agradeço agora, já está tudo bem. Vamos ver como vai ser. Enquanto isso, os transportadores aguardam que as propostas debatidas sejam realmente implementadas. O encontro foi bonito, né?
Sim, só que cumpram, né? As partes que prometem um acordo estar bom, né? Se cumprir, então tudo vai ficar bonito, porque tantos acordos já se fizeram, nunca se cumpriu, mas agora vejo que o atual presidente acho que vai dar certo. Os munícipes acreditam que se os pontos discutidos forem colocados em prática, Moçambique poderá passar por mudanças significativas. O crime organizado, caracterizado sobretudo pelos raptos dos empresários de origem asiática, e corrupção, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, está a atingir níveis assustadores em Moçambique. E por via disso, o Procurador-Geral da República, Américo Letela, exigiu nesta terça-feira a nova diretora do Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Transfronteiriço, Amélia Munguambe, ações enérgicas no combate a este fenómeno, porque, segundo ele, está a minar o desenvolvimento econômico e social e estabilidade política no país. O nosso país continua a enfrentar desafios significativos no combate à criminalidade organizada e transnacional, quais sejam o terrorismo, os raptos, o tráfico de drogas e de pessoas, a corrupção, o branqueamento de capitais, entre outros, que comprometem o desenvolvimento e a estabilidade nacional. No entanto, o Procurador-Geral da República reconheceu que o sucesso desta missão passa pela colaboração de quase todas as instituições públicas e, sobretudo, os da Administração de Justiça. A sofisticação deste tipo de criminalidade, com características transnacionais, impõe ao Ministério Público a necessidade constante de reforçar a sua capacidade de resposta, de forma a lidar eficazmente com um fenômeno que ultrapassa fronteiras e desafia os modelos tradicionais da aplicação da lei. O intuito de enfrentar este flagelo de forma especializada foi criado na estrutura orgânica do Ministério Público o Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, órgão responsável pela coordenação e direção da investigação e prevenção da criminalidade violenta, altamente organizada ou de especial complexidade. Estamos convictos que Sua Excelência Amélia Munguambe, atento à sua vasta experiência enquanto magistrada do Ministério Público, contribuirá para o enfrentamento deste fenômeno e para a consolidação e desenvolvimento do órgão. O desafio do Procurador-Geral da República foi prontamente aceito por Amélia Munguambe, que foi empossada esta terça-feira como nova diretora do gabinete. É com muita responsabilidade que o fazemos, tendo em conta que a criminalidade organizada e transnacional continua a desafiar o Estado moçambicano. Estamos sob efeito desta criminalidade e precisamos redobrar as nossas forças, as nossas energias para melhor prevenir e combater esta criminalidade. A empossada diz tratar-se de uma missão desafiadora, uma vez que o combate ao crime organizado transfronteiriço necessita de meios humanos suficientes e o uso de novas tecnologias de comunicação e informação, dada a sua complexidade. O primeiro tem a ver com a cooperação interna e cooperação internacional. Na cooperação interna, pretendemos reforçar a nossa articulação com os setores-chave no combate desta alta criminalidade. Aqui incluímos também as forças de defesa e segurança, quando estivermos a tratar do terrorismo e do financiamento ao terrorismo. Também pretendemos reforçar a cooperação internacional com outras instituições congêneres que trabalham com estas matérias que têm a ver com a criminalidade organizada e transnacional. Na mesma cerimónia em que Amélia Munguambe foi impulsada como nova diretora do Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Transfronteiriço, também foram impulsados o diretor adjunto do Gabinete de Combate à Corrupção e procuradores provinciais de Maputo, Cidade, e províncias de Inhambane e Tete. Iniciou esta quarta-feira em Maputo a primeira sessão ordinária da Assembleia da República referente à 10ª legislatura. A cerimônia solene de abertura foi marcada pelos discursos da Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, e do chefe das 4 bancadas parlamentares. A necessidade de uma reconciliação nacional dos moçambicanos, estabilidade política e paz e reformas na administração da justiça dominaram os discursos de abertura e, para além de apoios aos necessitados vítimas dos ciclones no país. Os nossos processos eleitorais são complexos. Assim, podem contar com esta Assembleia para a melhoria dos procedimentos eleitorais de forma envolvente e sem constrangimento de tempo.
precisamos de uma lei eleitoral que, para além de atender às recomendações dos órgãos eleitorais, dos observadores nacionais e estrangeiros, responda ao trabalho almejado pelo compromisso político para um diálogo nacional inclusivo que criou expectativas promissoras que exigirão de toda a sociedade moçambicana trabalho árduo, coordenado e, acima de tudo, tolerância e respeito mútuo para a construção de consensos que certamente eram os esperados. O ambiente político que se vive no país, caracterizado por manifestações e a atuação da Polícia da República de Moçambique e para reprimi-las, não passou despercebido. A presente sessão, a primeira ordenada da 10ª legislatura, tem lugar num período marcante da vida do nosso país, num semestre de grande agitação social e política, marcado pelas manifestações pós-eleitorais decorrentes da magna fraude jamais vista na história de Moçambique e da África. Excelências, um dos maiores obstáculos à construção de uma democracia plena em Moçambique tem sido a violação sistemática dos direitos humanos, especialmente por parte das forças de defesa e segurança do Estado. Nos últimos anos, assistimos a um crescente padrão de repressão política contra opositores, jornalistas, defensores dos direitos humanos e, em última análise, contra os cidadãos moçambicanos que pacificamente procuram exercer os seus direitos de liberdade, de expressão e de manifestação. No seio das famílias moçambicanas, que tipo de Estado pretendemos construir quando as famílias continuam a carregar feridas sangrentas e ódio contra a própria instituição que deveria protegê-los? Como se pode exigir um comportamento cívico de um povo quando o Estado recorre a meios desproporcionais e violentos para reprimir as manifestações de cidadãos pacíficos e desarmados? Diferente. O partido que representamos nesta Câmara tem valorosos compatriotas e companheiros que viveram na carne os níveis de intolerância introduzidos logo após a independência. Por outro lado, a exclusão política, económica e social sempre esteve presente, por isso assistimos um pouco por todo o país o clamor do povo excluído e oprimido. É tempo de virarmos a página e de construirmos a confiança nas instituições públicas, tornando-as mais aptas nas respostas urgentes e necessárias a dar a este povo martirizado. Acreditamos que o modelo de diálogo inclusivo e sem protagonismos que foi adotado, alicerçado nos princípios constitucionais e no respeito pelo Estado de Direito democrático, é o melhor para garantir a paz, a unidade nacional, a participação de todos na tomada de decisões para o bem do povo moçambicano, abrindo um caminho para que Moçambique seja uma nação cada vez mais inclusiva. A primeira sessão ordinária tem um rol de 26 matérias com destaque e para o plano econômico e social e o orçamento do Estado para este ano, perguntas e informações do Governo. As últimas chuvas que caíram na província de Maputo causaram inundações na estrada quilômetro 16 Beluluane, afetando grande parte das comunidades dos bairros de Jinonaquila, Juba, Jonas e não só. Esta situação gerou sérias dificuldades de mobilidade, comprometendo o acesso a serviços essenciais como transporte, saúde e educação, além de limitar a movimentação de bens e serviços, impactando a dinamização da economia local. Para minimizar estes desafios e assegurar a conexão contínua das famílias neste e outros bairros, foi lançado um projeto de construção de 2 pontecas no troço da estrada que liga Beluluane, no bairro de Sinananquila, quilômetro 16, para o desenvolvimento comunitário na província de Maputo, destaca Abdul Gafur, edil da Matola Rio. Construção de 2 pontecas, uma em Jonas A e outra em Jonas Samora Machel. Mas estas obras vão beneficiar a toda a Matola Rio, porque esta é a espinha dorsal, é a circular, a nossa circular da Matola Rio, que dentro do nosso projeto está inscrito para pavimentação. Este momento transcende o simples lançamento da primeira pedra.
representa o nosso compromisso firme em garantir melhores condições de mobilidade e segurança para todos os nossos municípios. Sabemos que, durante o período chuvoso, muitas comunidades enfrentam sérias dificuldades de circulação, ficando isoladas e vendo sua rotina diária profundamente afetada. Como Governo Municipal, temos o dever de encontrar soluções concretas para minimizar esses desafios. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Mosal, Samuel Samgudo, financiador do projeto, avançou que integra-se no âmbito da estratégia de responsabilidade social da empresa e visa responder às dificuldades enfrentadas pelas comunidades. Sensibilizado para esta situação, a Mosal uniu esforços com o município de Matola Rio para buscar uma solução sustentável. Em conjunto, identificamos a necessidade de construir 2 pontecas nos pontos críticos da estrada quilômetro 16, Beleuane, para minimizar os impactos das inundações e garantir a mobilidade segura de bens e pessoas. Já o líder comunitário Denis Sitoy diz que as infraestruturas vão aliviar o sofrimento das comunidades durante o período chuvoso. Queremos reafirmar que estas obras serão de muita valia para os munícipes, porque vai aliviar o sofrimento que os mesmos tinham sempre quando chuva caísse com muita intensidade, desligando a comunicação entre os bairros, círculos vizinhos, colocando as crianças em maior risco ao querer atravessar para ida e volta da escola. Avaliadas em 71,6 milhões de meticais, as obras irão beneficiar cerca de 71 mil pessoas residentes nos bairros de Jonas e Juba, no município da Vila da Matola Rio, província de Maputo. Um incêndio de grandes proporções deflagrou na noite desta terça-feira por volta das 18 horas no mercado Malanga, no coração da cidade de Maputo. O Corpo da Salvação Pública, SENSAP, vulgo bombeiros, foi acionado para debelar as chamas, porém um tipo de produtos ali comercializados não facilitaram a operação dos bombeiros, uma situação associada também ao tipo de material utilizado na construção de alguns armazéns e barracas ali existentes. Na avaliação feita esta quarta-feira, o Serviço Nacional de Salvação Pública suspeita que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito, explicou Leonildo Pelempe, porta-voz do SENSAP. A Pública foi chamado a intervir neste local onde deu-se um incêndio ontem por volta das 18 horas. Foi essa altura em que a comunicação chegou ao Serviço de Salvação Pública. Chegados ao local, constatamos tratar-se de um incêndio de grandes proporções, uma vez que o armazém dedicava-se ao comércio de produtos alimentícios e outros de consumo doméstico, e também, infelizmente, tinha no interior botijas de gás. Essas botijas de gás aquecidas pelo incêndio que se verificava nesse espaço comercial chegaram a um ponto de rompimento, causando explosão. E essa explosão, aliada às características arquitetônicas deste espaço, é que propagaram as chamas de forma tão intensa como nós conseguimos ver mesmo nas imagens que foram veiculadas a nível das redes sociais e, portanto, a nível dos órgãos de comunicação social também. Esta propagação foi muito intensa, e as chamas assim, bastante aguçadas devido ao tipo de material que aqui era comercializado, aliado também à madeira e ao zinco que caracteriza a construção deste armazém. O proprietário assume que houve algum tipo de eletrodoméstico que estava a funcionar durante a noite e tratou-se mesmo de congeladores, estavam em funcionamento, o que nos faz presumir que pode ter havido algum sobreaquecimento ou curto-circuito que poderia ter estado na origem deste incêndio. E aliado, como disse, à presença das botijas de gás num espaço fechado, sem ventilação e com aquecimento, uma vez que as botijas explodem deste modo. Toda vez que as botijas estiverem num espaço fechado, como por exemplo nas residências, ao lado dos fogões, e haver um aquecimento nesse espaço originado pelo incêndio,
o gás de petróleo liquefeito lá no interior há de dilatar-se, a chegar a um ponto de rompimento, causando explosões, como aconteceu aqui. Leonildo Pelembe realça que o tipo de produtos comercializados no local, como gás de cozinha e outros produtos altamente inflamáveis, o que também acontece em vários locais, é bastante perigoso quando ocorrem situações do gênero. Infelizmente temos visto a comercialização das botijas de gás, mesmo nas bermas das estradas, sem algum tipo de proteção ou guarnição necessária, por exemplo, contra embates de viaturas, contra mesmo ações de malícia de indivíduos que podem chegar com algum objeto contundente e projetar contra uma botija de gás, haver uma explosão. É muito comum que em contentores, por exemplo, de comercialização de materiais como estes aqui que nós vimos, haja a comercialização de botijas de gás mesmo na porta do próprio contentor ou mesmo no interior. É um material bastante sensível, o gás de petróleo liquefeito é altamente inflamável. Enquanto as autoridades preocupavam-se em controlar as chamas, há quem aproveitou-se da situação para vandalizar e tirar proveito de bens alheios. Outra atenção. Estão a vandalizar, estão a levar a ver. Ontem à noite eu a ver estava a arder, agora a ver estão a vandalizar. Eu é para fazer o quê? Do incêndio ocorrido no mercado Malanga, não houve vítimas mortais, senão danos materiais avultados e feridos. O presidente da República, Daniel Chapo, iniciou esta quinta-feira uma visita de trabalho de 3 dias à província de Nampula, a primeira desde que tomou posse como chefe do Estado moçambicano. Num comício popular realizado na mesma província e cidade, Chapo abordou o acordo de compromisso político assinado com 9 partidos políticos e considerando o início de um processo que deve envolver a todos os moçambicanos. O mwaka wa 94, quando terminam eleições, sempre há confusão. Durante 30 anos, de 5 em 5 anos há eleições. Mas sempre que terminam eleições, tem que haver confusão. Este é que é o objetivo desse compromisso político. A assinatura não é o fim, pelo contrário, é o começo. É para todos nós. Partidos políticos. E partidos nossos amigos que estão aqui da comunicação social. A sociedade civil. Os empresários do setor privado. As universidades e academias. Os nossos líderes comunitários. Os nossos líderes religiosos. A juventude, as mulheres, os homens, todos nós, sem exceção, temos que sentar do Rovuma ao Maputo, discutirmos, debatermos o que é que se passa conosco como moçambicanos. Em Rio, discutirmos, debatermos seriamente. Por que que desde 1994, durante 30 anos, sempre que terminam eleições, é por isso que estamos a cumprir com aquilo que nós prometemos. Estamos a falar com todos os moçambicanos. Porque queremos paz para o povo moçambicano. Queremos que o povo viva à vontade. Alguém viaje sem problema. Porque só assim que podemos desenvolver Moçambique. Pensar diferente até é bom. Mesmo gêmeos que nascem no mesmo dia não pensam da mesma forma.
pensam de forma diferente. Até marido e mulher que casam ou dizem até que a morte nos separa. Não pensam da mesma forma. Até discutem. Lutam. Mas quando lutam, não partem televisão. Não partem copos. Não queimam arroz. Não queimam farinha. Não partem pratos. Não queimam a casa. Porque dia seguinte vão acordar. O presidente da República frisou igualmente que pensar diferente não pode levar à violência ou ao ódio entre os moçambicanos. Por isso, como moçambicanos, pensar diferente é bom. Mas o facto de eu pensar diferente do meu irmão não pode nos levar à violência. Não pode nos levar a ódio. Porque a violência gera violência. O ódio gera ódio. Parece que o presidente da República, Daniel Chapo, pediu ao Parlamento moçambicano o agendamento com caráter de urgência da apreciação da proposta de lei que aprova o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo, um documento assinado no passado dia 5 de março em Maputo entre os partidos políticos com assento na Assembleia da República, Assembleia Provinciais e Municipais. Reunido em mais uma sessão ordinária esta quarta-feira, o Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir as taxas de juros no mercado cambial nacional de 12,25% para 11,75%. Esta redução, de acordo com o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, deve-se à manutenção da inflação na ordem de um dígito. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, de 12,25% para 11,75%. Esta medida decorre, essencialmente, da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal. As perspectivas da inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em fevereiro de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,74% após 4,69% em janeiro. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, manteve-se estável. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo reflete essencialmente a estabilidade do metical, que já dura anos, e o impacto das medidas tomadas pelo CPMO. Quanto ao desempenho das atividades econômicas no último trimestre de 2024, o governador do Banco de Moçambique diz que as mesmas registraram um ligeiro crescimento, apesar dos choques internos e externos, tais como cheias manifestações pós-eleitorais. No médio prazo, antevê-se que a atividade econômica, excluindo a produção do gás natural liquefeito, recupere gradualmente, não obstante as incertezas quanto aos impactos dos choques climáticos na produção agrícola e nas infraestruturas diversas e os efeitos da tensão pós-eleitoral sobre os vários setores. No entanto, Rogério Zandamela manifestou-se preocupado com o crescimento da dívida interna que, neste momento, está calculada em 444 mil milhões de meticais. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação,
e as responsabilidades em mora situa-se em 447,2 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 31,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. Refira-se que esta é a segunda vez que o Banco de Moçambique reduz as taxas de juros num espaço de 3 meses. Pelo menos 14 expositores, entre públicos e privados, vão participar entre os dias 13 de abril a 13 de outubro do ano em curso na cidade de Osaka, no Japão, na exposição mundial intitulada Expo 2025. Será a 8ª participação de Moçambique neste evento, o qual foi, resulta do convite formulado pelo governo do Japão. O governo da República de Moçambique foi favoravelmente aceita a participação. E antes disto, foi também assinado o contrato de participação da República de Moçambique neste evento, o qual contém disposições gerais e as obrigações do país em tanto que participante. Durante 6 meses, de acordo com o Comissário-Geral de Moçambique para a Expo 2025, Ridwan Adamo, o país vai divulgar as suas potencialidades que ilustram a riqueza nacional, desde terra arável, recursos minerais, energia, pesca, agricultura, turismo, cultura, entre outras áreas de atividades. A participação de Moçambique vai ter 3 formas, designadamente a exposição permanente, portanto, que vai estar no piso, portanto, no Rei do Chão. Vamos ter uma exposição intitulada Expandindo Horizontes, que vai traduzir os conteúdos ligados ao tema da participação de Moçambique. No nosso plano de atividades, concebemos no ano passado 2 chamadas a nível nacional, da qual resultou a seleção de 14 iniciativas ligadas à inteligência artificial e robótica, as quais englobam alguns casos de sucesso e outros projetos de inovação tecnológica. Com estas potencialidades, Moçambique pretende, segundo Larson Valles, curador do pavilhão, atrair investimentos japoneses e de outros países para investir no país. E nós estamos ainda abertos a inscrições. Temos consciência que, à medida que vamos divulgando cada vez mais, as pessoas vão percebendo e vão participando. Portanto, partimos de uma base de 14 dos eventos da exposição permanente, mas depois é tudo mais flexível e elástico. A CTA, na voz de Simone Sante, sublinha que o evento serve de plataforma para o empresariado nacional atrair oportunidades de negócios e parcerias. Expo é para o setor privado uma plataforma extraordinária. Possibilidade de ir na Expo e encontrar o mundo inteiro, sobretudo nesse lema extremamente importante que liga, nesse caso nosso, a educação, trabalho, inteligência artificial e robótica. Parece que são temas que são longe de nossas realidades, mas não são, porque todos os dias nós estamos com esse telefone, todos os dias estamos conectados, todos os dias estamos a fazer pesquisa. Não existe setor empresarial que não vai usar a inteligência artificial e a robótica. A Expo 2025 decorrerá sob o lema Projetando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas, sendo que Moçambique adoptou o tema Educação e Trabalho utilizando inteligência artificial e robótica. O Sistema Nacional de Educação Moçambique tem sido colocado em causa nos últimos anos devido à má qualidade do ensino, desde as classes iniciais até o ensino superior. Esta situação é caracterizada sobretudo por pouco domínio das matérias por parte dos alunos, que na maioria das vezes chegam ao ensino superior sem saber escrever nem ler corretamente. Numa entrevista exclusiva à TV Focus, o antigo ministro da Educação e atual reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão, faz uma análise profunda do atual estágio do ensino em Moçambique, durante a qual começou por dividir a responsabilidade da má qualidade do ensino no país entre o governo e os pais. O estado da educação eventualmente não é bom, mas é uma responsabilidade partilhada para todos nós. Educação não é o professor dentro da sala e etc. A família participa em mais de 70% para a educação daquela criança. Então nós apontamos a seta para nós mesmos e dizemos o estado da educação não é bom, nós também não somos.
e não nos livramos dessa culpa. Jorge Ferrão, apesar de reconhecer que há algumas falhas do governo a nível de administração do setor, critica veementemente alguns pais encarregados de educação que não se dão tempo para conversar e ensinar seus filhos ou educandos sobre como devem se comportar na rua ou na sociedade em geral, porque, segundo ele, esse não é o papel do governo. Transmissão de valores, não lhe poderia dizer mais. O tempo em que nós passamos mais com as nossas crianças, conversamos mais, educamos mais, amamos mais e etc. Então, quanto menor for esse período, quanto menos transmitirmos capacidades cognitivas e conhecimento numa fase embrionária da vida, então mais tarde já é muito tarde. Como solução deste problema, o antigo ministro da Educação apela ao maior envolvimento da família na educação dos seus filhos no que toca à transmissão de valores morais e sociais para que o conhecimento científico passado nas escolas possa moldar o seu comportamento para o melhor, ao contrário do que está a acontecer neste momento. Eu sempre fui de um grupo que defende que educar o país não é só a tarefa do governo. O governo facilita, coloca os meios, paga os professores. Mas voltamos a esses 70% que é a responsabilidade familiar. Então a responsabilidade é nossa. Se não educar o seu filho a comportar-se, a sentar bem com os outros, a cumprimentar o outro e a respeitar os mais velhos, ele tem que trazer isto de casa. E trazendo isto, aquilo que a escola dá é uma parte científica, convenhamos. É uma parte metodológica, capaz de fazer o seu juízo de valores e ter opções de escolha, mas não é mais do que isso. Jorge Ferrão defende ainda a institucionalização do ensino pré-escolar para que os alunos sejam bem moldados logo nas classes iniciais. Moçambique tem recursos naturais abundantes, incluindo água, energia solar e eólica, que proporcionam boas condições para a produção de hidrogênio verde. A produção do hidrogênio verde em Moçambique, armazenamento, transporte e exportação pode impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional e infraestruturas para o povo moçambicano. Para explorar as áreas e impulsionar o desenvolvimento da economia nacional, o governo alemão desembolsou 500 mil euros, equivalente a 34 mil milhões de meticais, para apoiar a eletricidade de Moçambique no estudo de mercado para a produção de hidrogênio verde no país. O governo alemão apoiou-nos em 500 mil euros para fazermos este estudo de mercado, com base naquilo que são as regras do governo alemão para a contratação. Nós iremos proceder ao lançamento de um concurso internacional com vista a contratar uma empresa de consultoria especializada. Sabemos que é uma tecnologia nova, então precisamos de um consultor especializado que possa fazer o estudo do mercado e depois, com base naquilo que serão os resultados do estudo do mercado, podermos utilizar esta tecnologia, que é uma tecnologia muito amiga do ambiente, está dentro daquilo que são as estratégias, quer nacionais, assim como internacionais. O estudo terá duração de 6 a 9 meses, segundo o presidente do Conselho de Administração da EDM, Joaquim Washing. A duração do estudo vai ser entre 6 a 9 meses, o tempo suficiente para poder os consultores trabalharem dentro do terreno, recolherem dados e produzirem aquilo que é o relatório e as recomendações para que o país abrace esta tecnologia. De salientar que o governo alemão tem muita experiência nesta componente e achamos nós que estamos diante de um parceiro que poderá nos ajudar também a seguir os melhores caminhos. No que concerne aos recursos, temos, que basicamente precisamos de água para a produção do hidrogênio verde. Para o embaixador da Alemanha em Moçambique, Ronald Mus, este estudo vai criar um novo mercado de exportação, gerar emprego e promover um futuro sustentável. Este estudo vai ajudar Moçambique a identificar o seu potencial em hidrogênio verde para impulsionar a economia, para a transição energética moçambicana e regional, para criar um novo mercado de exportação, para gerar empregos, para promover um futuro sustentável. O nosso interesse comum é um crescimento sustentável e mais intercâmbio econômico.
Por isso, o governo alemão acolheu o pedido da EDM para o financiamento deste estudo. A parceria com a Alemanha reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Refira-se que para o financiamento deste estudo foram assinados acordos entre a EDM e a German Development Bank, ato testemunhado pelo governo moçambicano e parceiros de cooperação. A principal prova de futebol nacional denominado Moçambola, cujo arranque estava inicialmente marcado para 29 de março, ou seja, este sábado, acabou sendo adiado pela Liga Moçambicana de Futebol, entidade encarregue pela sua organização devido a questões logísticas, sobretudo ligadas a problemas de transporte aéreo. O adiamento está a merecer várias críticas dos intervenientes. O treinador do Ferroviário de Maputo, Carlos Manuel, entende que o atraso irá comprometer todos os preparativos da época. De certa forma, compromete, porque há uma certa programação que é feita a nível das equipes técnicas e nós iniciamos a nossa pré-época a contar efetivamente com essas datas de 29 de março, o início do Moçambola. Vai mexer um pouco com aquilo que é a nossa programação, mas não temos outro remédio. Vamos ter que fazer alguns ajustes por forma que a equipa efetivamente chegue ao início do campeonato na data que se marcar em condições para poder competir ao alto nível. Carlos Manuel classifica a situação constrangedor, uma vez que o Ferroviário de Maputo iniciou muito cedo a época, a contar que o Moçambola iria arrancar no dia 29 de março. Nós iniciamos efetivamente cedo, a 17 de janeiro. A avaliação que podemos fazer a esta altura é boa, porque conseguimos juntar o plantel que nós tínhamos a novos jogadores que vieram, que foram escolhidos a dedo para fazerem parte do plantel. A integração deles até agora tem sido boa, têm sido testados na Liga Jogabets e os resultados que estão a aparecer, não só resultados em termos de vitórias, mas em termos de integração, de ambientação ao grupo, estamos neste momento satisfeitos com aquilo que a equipa está até agora a produzir. Ainda assim, o treinador do Ferroviário de Maputo diz que apesar do adiamento do arranque, a situação não muda a ambição da sua equipa para este ano, que passa por conquistar Moçambola e um apuramento para a fase de grupos na Taça Nelson Mandela nas Afrotaças. As ambições do Ferroviário para esta época é aquilo que eu sempre costumo dizer, quem está no Ferroviário, quem treina no Ferroviário, tem que se sujeitar a ser campeão, tem que ganhar, porque é um clube tradicionalmente de títulos e não vai fugir à regra este ano. Os objetivos são conquistar o campeonato, revalidar a Taça de Moçambique, conseguir o apuramento à fase de grupos para a Taça Nelson Mandela. Para a concretização deste objetivo, o Mr. Caló, como é carinhosamente tratado, diz que conta com um plantel bem forte e equilibrado. Bem, olhando para o plantel que nós somos uma equipa que temos valias grandes a nível ofensivo. Se for olhar para aquilo que foi esta primeira fase da Jogabets, a equipa terminou esta primeira fase com 26 golos marcados. Então significa que aquilo que são as grandes valências da equipa são o setor intermediário e atacante. Temos grandes jogadores nesses setores. E penso que é com estes que vamos ter um Ferroviário que se pretende avassalador. E nós este ano vamos ter um plantel composto por 27 jogadores, dos quais 5 são jogadores oriundos da formação. E é realmente raro em muitas das equipas terem 5 jogadores promovidos das equipas de formação e estarem integrados a competirem e a jogar. Normalmente a gente faz somente para completar o número, mas aquilo que está a acontecer efetivamente este ano conosco é que estes jogadores estão a ser úteis e mostram sinais de que podem efetivamente integrar até a 11 inicial da equipa de Ferroviário. O Ferroviário de Maputo já conquistou este ano a Supertaça Mário Esteves Coluna, vencendo a ABB na marcação de grandes penalidades.